Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. Amém. Senhor, nós temos lido esta porção da Tua Palavra e estamos aqui mais uma vez colocados diante de Ti, sabendo que Tu estás presente. Prometeste estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos, e nestes últimos dias, nesse tempo final, Tu tens vindo de uma forma maravilhosa, trazendo a revelação de Ti mesmo, assim como Gabriel veio para Daniel. O Senhor mesmo, Jeová Elohim, o Espírito Santo, tem vindo para tratar conosco e nós estamos Te agradecendo nesse instante por isto e damos boas-vindas a este Espírito que traz para nós a palavra e vem a nós através da palavra. Modifica-nos, Senhor, e inspira os nossos desejos e que este ambiente, nesse instante, seja cheio de Tua glória, seja cheio do parecer do Senhor, dos pensamentos Teus, dos pensamentos que vêm do alto, daquilo que é Teu, daquilo que é próprio do Senhor, da Tua justiça, do vivo e reto caminho, e que nós possamos ser inundados por esta luz, por este conhecimento, por este esclarecimento que tem vindo do céu, descendo do Pai das luzes, para nos fazer também filhos da luz. No nome de Jesus, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Amém. Sentai-vos. Nós vamos continuar onde encerramos no culto anterior. E naquele culto nós demos uma introdução a respeito do livro de Josué, porque o profeta disse que o livro de Josué é o livro de redenção do Antigo Testamento. E no Novo Testamento é o livro de Efésios para nós. Isto, à medida que o tempo passa e à medida que nós vamos aprendendo, isto vai ganhando, vamos dizer assim, forma, vai tomando forma na nossa mente, nos nossos corações, e nós vamos a cada dia entendendo mais como foi este plano divino, como Ele arquitetou tudo, desde antes da fundação do mundo e, como foi dito aqui no livro de Efésios, Ele nos predestinou para isto e teve um propósito nisto. E esse propósito não é para alegrar a quem quer que seja, não é para alegrar a mim nem a você, não é para deixar ninguém contentinho, né? Contentinho, porque Deus fez assim. O propósito é para louvor de sua glória, é para o seu prazer, foi pelo conselho de sua vontade e tudo mais. E nós temos vários quadros que William Branham pintou para nós enquanto pregava a mensagem. E nós, quando pegamos todos esses quadros, nós vemos eles em um todo, como todos formam um quadro só. E isto vai de eternidade a eternidade. E onde nós paramos, não é? Na introdução que fizemos sobre o livro de Josué, que é o livro de redenção, eu vou continuar neste culto mais um pouquinho, lendo alguma coisa que o mensageiro nos trouxe quanto a esses assuntos. E neste culto, já que passaremos então da introdução para algo, vamos dizer assim, mais dentro do que queremos mostrar nessa série, falaremos um pouco sobre a morte de Moisés. Na mensagem Voltando ao Norte, foi a última que nós lemos, no outro culto, o profeta de Deus disse: nem tampouco as denominações, nenhuma denominação jamais levará a Igreja de Deus para o outro lado. Vocês lembram que foi esta a última citação que nós lemos? Nenhuma denominação jamais levará a Igreja de Deus para o outro lado. Que outro lado é este que estamos falando? O outro lado do Jordão. O que significa Jordão?
fazer morrer a si mesmo. E aí nós aprendemos que é neste ponto, na travessia do Jordão, que a turma empaca de um lado e não passa de jeito nenhum. As pessoas não querem ir, a juventude não quer ir, os pregadores não querem ir, os pastores não querem passar, porque não quer deixar de lado seu próprio pensamento, sua maneira de pensar. Trabalhei até assim, não vou mudar. Criei desse jeito desde que vim para a mensagem, por que vou mudar agora? Nasci católico, morro católico. Nasci espírita, morro espírita. É a mesma coisa. Entendeu? É a mesma coisa. Não, eu sempre trabalhei assim, agora não vou querer mudar isto. Não aceito conselho. Porque a pessoa tem seu próprio ego, sua própria maneira, seu próprio jeito de fazer. Resultado, não morre. Não consegue morrer para si mesmo. Para que a vontade de Deus, a perfeita, o centro da sua vontade, vamos dizer assim, possa se cumprir em sua vida. As pessoas se amarram do lado de cá do Jordão, mesmo que esta caminhada tenha sido sob o pilar de fogo. O pilar de fogo estava levando eles naquela jornada, naquela caminhada, mudando, orientando-os, e foi durante esta caminhada que eles mostraram o que eram, muitos deles fazendo birra, se levantando contra o profeta, se levantando contra a palavra, e reclamava de uma coisa, reclamava de outra, e quando Deus mandava bênção, glória a Deus por isso, mas daqui a pouco esquecia tudo daquilo que Deus fez, voltava à mesma velha vida, e cada um foi morrendo, e só restou aqueles que estavam prontos para fazer morrer a si mesmo. E a esses Deus disse: Josué, levanta-te agora e pega todo este povo e atravessa com eles o Jordão. Quer dizer, este povo agora vai atravessar o Jordão, eles já nasceram para isso, e os outros nasceram apenas para gerar eles pelo deserto. Então é complicado você pensar nesses termos, mas agora você sabe que o sistema, a denominação, foi usado para isto, para que restasse você, para que você saísse disso. E também a primeira, vamos dizer assim, os primeiros rudimentos desta mensagem foi também como um sistema protetor, como uma casca, que também te envolveu, que te cobriu, e você veio de entendimento em entendimento, de etapa em etapa, até que agora você vai olhar para muitas partes, que quando você veio para a mensagem, você achava que aquilo era o tudo, era o final de tudo, e você descobre que era mais uma pelezinha, uma cascazinha que te cobria. E chegou o momento de romper aquela casca e você sair do jeito que foi o original, a semente original. Quando eu digo você sair, é aquilo que foi semeado em você que tem que brotar a semente da vida, que é a semente da palavra. Viu? Pois bem, você já sabe que denominação, sistema de denominação, pensamento denominacional, não importa se fora ou dentro da mensagem. Porque às vezes tem muito sistema dentro da mensagem que não passa de sistema denominacional. Forma de agir, maneira de conduzir o povo, maneira de trabalhar com as pessoas, e aquilo é o mesmo espírito que atacou tais pessoas na denominação, acompanhou-os para dentro da mensagem, para trabalhar dentro, para fermentar a massa dentro da mensagem. E é contra isso que também nós estamos lutando, não é? Porque temos que batalhar por esta revelação, por esta fé, porque quando ela foi entregar aos santos era uma fé pura, era uma palavra genuína. Então nós temos que lutar por isto, por estas coisas. Então o profeta continua dizendo aqui: certamente que sim, eles cometem um erro fatal quanto a estas coisas, ou seja, quando tomam o denominacionalismo em lugar da graça de Deus. O Mombrana pregou isso na mensagem Voltando ao Norte. Na mensagem Como Fui com Moisés, no parágrafo 44 a 46, o profeta do Senhor nos ensinou isto: olha, agora, há muitos tipos grandes aqui, nos quais poderíamos entrar, mas omitiremos alguns deles. Eu disse para vocês que seria meses de ensinamento dentro do livro de Josué. Por exemplo, Moisés foi a era da igreja que os levou do Sinai. Observe isto aqui. São tipos que o William diz, temos muitos tipos. São vários quadros que você imagina, que você pensa sobre aquilo que o profeta falou, e você tem que depois formar o quadro completo com isto aqui, porque ele falou isto em partes.
Veja bem, omitiremos alguns deles. Por exemplo, Moisés foi a era da igreja que os levou do Sinai, a sua teologia, do qual falamos à noite. Ele já tinha pregado alguma coisa a esse respeito. Então, o ensinamento que Moisés trouxe conseguiu levar o povo do Sinai, do Monte Sinai, sobre o ensino sobre Deus, teologia, o estudo sobre Deus, a lei, todas aquelas coisas, e caminhou com aquelas pessoas, dando os mandamentos, as oblações, as proibições, e foi guiando ao povo. Aquilo era uma casca protegendo, estava protegendo a semente. E com aquilo ele foi guiando o povo durante aqueles 40 anos que vocês conhecem tão bem lendo o Antigo Testamento. Mas lembre-se disso, o que é Moisés representa? A era da igreja. A era. A Moisés não se lhe permitiu levar aos filhos de Israel a terra prometida. Bem, se Moisés representa a era da igreja, então você vai descobrir que o pensamento inicial do ensino da mensagem do tempo do fim, quando as pessoas vêm e elas aprendem primeiro sobre o batismo, que Deus enviou um profeta, e que isto e aquilo e tantas coisas, isto não te leva nunca, isso não vai te levar à perfeição, porque tem muitas pessoas que querem profeta, e basta dar uma profecia, ter um dono de profecia, que ele já diz que tem profeta na igreja. Então, o batismo em nome de Jesus Cristo, muitas denominações também batizam assim, e tantas outras coisas que você vai descobrindo que realmente eram os rudimentos, era o iniciozinho. E estas coisas não te levará para o outro lado, é apenas um processo. Por isso você não pode ficar na primeira fase, apenas no batismo, e apenas tendo uma vida até mesmo santificada. Você não pode ficar simplesmente nisso, você tem que prosseguir muito mais, tem que seguir muito mais adiante, que tem mais coisas pela frente. Porque Moisés não conseguiu levar o povo para o outro lado. O que ele recebeu, a comissão que ele tinha, apenas conduziu o povo do Monte Sinai, tirou do Egito, levou eles para os Sinais para adorar a Deus. E quando veio esta mensagem dentro da era de Laodiceia, isto fez a mesma coisa, tirou o povo da denominação e os levou para o Monte Sinai, um encontro com Deus, para ouvir a voz de Deus. E ali o povo percebeu que não tinha capacidade de aprender direto com Deus, teria que ouvir do profeta. Isto foi muito bom, este reconhecimento. Mas chega-se um momento que isto também deixa de valer. Deixa de valer, porque chega-se o momento da semente mostrar, da palavra gerar os filhos da palavra, os filhos da revelação do dia. E quando isto acontece, então isso já está depois de Laodiceia, isso já está depois das eras. E o trabalho que Moisés fez, até mesmo o trabalho que o mensageiro de Deus, o profeta de Deus, realizou, aquilo foi com um propósito e durante uma parte, uma etapa dentro deste ministério que viria no tempo final, no tempo da luz do entardecer. Então chega-se um momento que Moisés tem que morrer. Moisés precisa morrer, porque devido a que ele havia falhado. Você vai aprender muito, viu? Com estas coisas. Aí ele continua. E a igreja organizada, a denominação, tem falhado. Elas não cruzaram a igreja para o outro lado. Eles não conseguem levar a igreja para o outro lado. Deus levantará um sistema novo. Um sistema interdenominacional. É um sistema que não estará ligado a nenhum grupo, não pode estar ligado a nenhum companheirismo, não estará ligado a nenhum ministério em particular, deste ou daquele. É um trabalho feito no meio de todos, recolhendo dentre todos, porque é no tempo que a grande rede é lançada para recolher. E neste recolhimento, vem todos juntos, ou de vários tipos, mas só será escolhido ou levado no cesto somente os peixes bons. Só os peixes bons. Pois bem, vocês estão me acompanhando aqui. Observe.
Deus levantará um sistema novo, um sistema interdenominacional, pelo poder de Deus, que levará a igreja à terra prometida. E você sabe que a terra prometida é o Espírito Santo. E é por isso que a doutrina de Cristo não se conforma, quem prega a doutrina de Cristo, a doutrina da mensagem, não se conforma com o grande aprendizado que se teve até agora na mensagem. O ensinamento da doutrina te leva para algo mais além, para algo mais profundo, te mostra a profundeza de Deus, nesta grande simplicidade onde Ele se manifestou nesses últimos dias, e mostra para você que todo o aprendizado que você teve, e os bons cultos que nós tivemos, e os bons ensinamentos que tivemos, isto foi o que teve Israel durante a caminhada dos 40 anos pelo deserto. E agora chega-se o momento que você terá que fazer morrer a si mesmo, caso contrário, não possuirá a terra da promessa. Aí o Mombrana continua aqui. As organizações e denominações têm se enredado tudo, está tudo enredado. Cada uma andando atrás de sua própria teologia. Cada uma andando atrás de sua própria maneira de pensar. Mas Deus tomará seu Santo Espírito e levantará a seus Josué, que levarão a igreja à promessa. Amém. Então será outra vez ministério, como foi o ministério de Josué. Outra vez o ministério de Josué. E o ministério de Josué, ele é diferente do ministério de Moisés. É o ministério que vem depois de Moisés. É um trabalho realizado já num patamar a mais. Não que seja maior, mas o nível é outro. O nível é outro. Porque durante o tempo da mensagem ou da pregação de Moisés, ele estava tirando o povo de um lugar para outro. Mas o ministério de Josué é para fazer com que o povo possua a promessa, ou a terra da promessa, ou o prêmio pelo qual eles lutaram durante tanto tempo. Quando você foi chamado da denominação, do sistema do homem, para vir para a palavra, te foi prometido algo. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Está tratando aqui do próprio doador. Então você saiu da denominação e aceitou o batismo correto e a palavra pregada da forma bíblica, porque você queria, desejava o Espírito Santo, porque você sabe que é a única terra que pode manar leite e mel. Então você vê todo este processo. Pois bem, agora tem chegado já o tempo onde é mostrado o seu lugar e a sua posição para que você possua este lugar, este ambiente, esta posição pela qual você esperou, lutou e batalhou e deixou tudo de lado para chegar até aqui. Amém? Pois bem, vamos continuar. Deus tomará seu Santo Espírito e levantará a seus Josués, que levarão a igreja à promessa, sem estar amarrado por nenhuma corda denominacional. Não terá ninguém para dizer, mas escuta, mas quem toma conta disto? Quem é o líder? Quem é o cabeça? Quem é o chefe? Quem é que manda? Quem é que cuida? Quem dá as ordens? Quem diz o que fazer ou o que não fazer? William Branham disse que o Espírito Santo levantará homens como Josué, e eles farão isto sem estar amarrado a nenhuma corda denominacional. Estarão livres, porque foram libertados pela palavra. Mas ele tomará controle sobre sua igreja. Moisés havia falhado, ele foi um que trouxe a lei, mas Josué foi chamado para a graça, ou pela graça, e ele levou a igreja para adiante. Amém. A igreja não pode ficar parada. Isto que eu acabei de ler para vocês está na mensagem, como fui com Moisés, assim serei contigo, entre o parágrafo 44 e 46. Bem, na mensagem Israel e a igreja, na página 99 da mensagem em inglês, Israel e a igreja. Essa é a razão nesta noite
ao estudar este êxodo da igreja, que eu creio que estamos novamente em um êxodo, em uma saída. Eu creio que Moisés, sendo um tipo perfeito da igreja organizada, que falhou com Deus. Moisés é um tipo da igreja organizada que falhou com Deus. Por que falhou? Porque de alguma forma chegou a abraçar aquilo de um jeito que ficou, como diria, meu Deus do céu, como se houvesse tido um comprometimento entre as pessoas, entre eles, entre os que levaram esta mensagem dentro do ministério Moisés. Apenas vamos, gente, denominação não presta. Vamos, vocês têm que vir para a mensagem do dia. E vamos. E houve um apego entre si, entre uns e os outros, entre eles e o povo, alguma coisa assim, que eles saíram da linha que deveriam andar. Foi assim que aconteceu com Moisés. Então, William Branham continua. E Josué, sendo o novo líder, representa a igreja com todas as suas faltas para Deus. E porque ela veio desta forma. Por isso que muitos chegam a dizer assim, mas escuta, mas o povo da mensagem parece que entre eles está tão complicado como lá na denominação. Isto é um processo que arrastou e trouxe até aí. Então, por isso que Deus precisa de um novo líder, um Josué, para que pegue o povo nesta situação e digam para eles o que é que eles têm que fazer. Façam morrer a si mesmo, atravesse o Jordão, e tudo que vocês aprenderam, a forma que aprenderam, todo o enredo que vocês adquiriram nesta caminhada, tem que ser deixado do outro lado do Jordão. Vem? Por quê? Precisa disto? Bem, na mensagem, as instruções do anjo Gabriel para Daniel, parágrafo 98. O profeta disse: há uma antiga geração pentecostal que se levantou faz 40 anos, guerreiros antigos, assim os chamaram. Eles se organizaram e fizeram ali os seus tratados e por todo o caminho, e fizeram todo como caminho entre o Monte Horebe e o Monte Nebo. Toda a trajetória de Moisés foi esta: entre o Monte Horebe, que é o Monte Sinai, e o Monte Nebo. O que é que foi feito no Monte Horebe ou Monte Sinai? Recebeu-se a palavra, recebeu-se a lei, se falou com Deus, se ouviu a voz de Deus. E dali por diante, toda a caminhada, Monte Nebo, onde Moisés morre. Apenas isso. Veja só. E em toda a jornada, mas por fim, temos chegado ao rio agora. Ele vai levantar uma nova geração. Uma nova geração. Pois bem, esta nova geração que se levanta não será visto pela geração, não será visto com bons olhos pela geração antiga. E esta geração antiga, você não vai ver os montes deles com montes de areia por cima, porque você sabe que aquilo era apenas um tipo para hoje. Estes que ficaram pelo deserto, estes que se enveredaram por sistema humano, o sistema é pensamentos. Uma pessoa única, ela pode se tornar uma denominação. Ela algema a si mesma, algema seu próprio cérebro, sua própria mente, se torna cega, desprovida, se torna miserável, porque falta-lhe a graça para enxergar as coisas, falta colírio para ver o que realmente Deus está fazendo. Oh, mas glória a Deus, mas eu sou, mas não viu que a coluna de fogo seguiu adiante, deixou para trás, por isso não conseguiu avançar no seu entendimento, no seu aprendizado. Tudo isso. Esta nova geração que se levanta, esta nova geração, ou esses remanescentes, é o que viram os exemplos. Eles puderam ver, por pequenos que eram, por bebês que foram, porque nasceram durante o deserto, não tinham tanta experiência, muitos deles nem sequer viram o Mar Vermelho, não viram aquela maravilha, apenas ouviram contar, mas no entanto creram verdadeiramente, e viram cada vez que houve uma rebelião,
contra a mensagem, contra a forma que foi ensinado, contra Moisés, contra o profeta, e esta nova geração toma aquilo como exemplo e diz: eu já não vou fazer assim. A nova geração de pregadores diz: eu não vou agir como estes dinossauros da mensagem, que construíram impérios para si, construíram nome, fama, popularidade, e não querem de forma nenhuma mudar sua forma de pensar para obter todo o ensinamento que o profeta trouxe, que o profeta revelou. Então a nova geração diz: eu não faço daquela forma, eu não posso agir daquele jeito, porque temos suficientes exemplos que provam, que mostram que daquela forma está errado, que daquela forma não se cruza o Jordão. Vamos continuar lendo as instruções do anjo Gabriel a Daniel. Ele vai levantar uma nova geração sob o comando de Josué. Agora você já sabe quem é Josué que comanda, que é este comandante. Esse Josué aqui, comandante, já não é mais o profeta. Este Josué comandante é o próprio Espírito Santo, que veio para colocar a igreja na sua posição. Por isso, para você tomar posse da promessa, que é Ele mesmo, o Espírito Santo, você tem que morrer a si mesmo, fazer morrer a si mesmo. Você tem que morrer para poder ser vivificado, para poder nascer, para poder obter este novo nascimento. E esse novo nascimento, ele vem através de uma revelação. E é da árvore do Espírito. E como você recebe o Espírito? É através da palavra. Através da palavra, através da palavra. Pois bem, uma nova geração ao mando, né, sobre os cuidados de Josué, quem os vai levar a cruzar ao outro lado. A lei falhou. Moisés saiu com ela. Moisés falhou. E Josué os passou para o outro lado. Agora você veio, então Moisés não presta para nada. Então não puxa que perca de tempo. Não, senhores. Josué nunca teria assumido, nunca teria o ministério de Josué lá na frente, se não houvesse o ministério de Moisés, para trazer o povo até aqui e Josué continuar dali por diante. Pense bem nisso, viu? Por isso, dali por diante, sempre a lei de Moisés era lida para as pessoas da congregação. Nós nos temos dado conta que a organização tem falhado, mas o Espírito de Deus, veja isto, viu? Observe, vou repetir para vocês com muito cuidado. Nós nos temos dado conta que as organizações têm falhado, mas o Espírito de Deus, aí ele diz, Josué, a palavra Josué significa Jesus, nosso Salvador. Veja, aí continua, o Espírito Santo se porá no meio do povo. Quem é Josué? O Espírito Santo. O que é que ele faz? Ele dá continuidade, porque aquele que trouxe até aqui, nesse sistema, houve falhas. Porque tinha um homem, mesmo ungido por Deus, direcionado por Deus, tinha um homem na frente, comandando, falando e tudo mais, mesmo sendo a voz de Deus. Mas por isso houve falha, porque era Deus usando ali aquele homem. E no momento ou outro, diferentemente de Jesus Cristo, porque o Senhor Jesus, em tudo, ele foi tentado, mas sem pecar. Então, no trabalho que ele fez, não poderia haver falha, porque Deus estava trabalhando em plenitude. Mas com o homem é diferente. E o homem tem que ser humilde e dizer, olha, isto é parecer meu, não de Deus. Isto é eu que estou falando, não Deus. Como falava Paulo. Quando era assim diz o Senhor, Paulo dizia, olha, isto é o Senhor que fala, não eu. Mas quando era um pensamento pessoal dele, o que ele achava correto sobre uma determinada coisa, ele teve a humildade de dizer, olha, é um pensamento meu. Isto é uma previsão minha. Isto é o que eu vejo, para que as pessoas não tivessem a sua, vamos dizer assim, o seu conceito, ou o que ele achava, como assim diz o Senhor. Porque Paulo sabia que o homem falhava, o homem era falho.
Por isso, William Branham disse, olha, eu sou cheio de falhas, mas a palavra não tem falha. Não tem falha. Não tem falha na palavra. Vem? Pois bem, continuando aqui. Como o homem tem falha, como o homem falha no seu trabalho, mesmo quando está fazendo trabalho para Deus, o homem comete falha. E estas falhas que o homem comete, o povo, por não entender a posição do homem, endeusa aquele homem e tem ele como próprio Deus, a ponto de qualquer espirro eles terem como assim do Senhor. E aproveita-se das falhas daquele homem e aí segue adiante e a coisa, como diz um amado irmão, e a coisa fica feia, a coisa fede, como diz. Então, por causa disso, o ministério de Moisés, o ministério do homem, o que o homem acha que pode fazer, que deve fazer para ajudar o povo e tudo mais, tudo isto falha. Tudo isto falha. Por isso, essa etapa do ministério da palavra, quando proclama o povo para cruzar o Jordão, o que quer dizer fazer morrer a si mesmo, isto vem, como disse Paulo, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então, o nosso entendimento tem que ser renovado para que o entendimento de Deus mesmo venha sobre nós, venha sobre as nossas vidas. Caso contrário, será você sempre fazendo e trabalhando, e Deus ficará lá para trás. Deus não tendo a preeminência. Então, observe o que está nessa mensagem que nós estamos lendo aqui, as instruções do anjo Gabriel a Daniel. Nós nos temos dado conta que as organizações têm falhado, mas o Espírito de Deus, Josué, a palavra Josué significa Jesus, nosso Salvador. Agora, se você sabe o que quem é Jesus, quem é que salva, quem é que cura, então você sabe do que o profeta está falando. Você tem que ter muito cuidado sobre isso. Aí ele continua: o Espírito Santo se porá no meio do povo e preparará a noiva para ir para o outro lado do Jordão. Quem é que leva a igreja para o outro lado do Jordão? O Espírito Santo. E aqui ele disse que este é nosso Josué. Este é nosso Josué. Então observe o quanto que as pessoas por não conhecer a mensagem, ou por não ter os quadros que montam o completo, não saber do quebra-cabeça ou quantas peças faltam para completar, muitos disseram, porque leram na era de Pérgamo, William Branham dizendo Josué significa o líder do último dia e Caleb representa os que permanecem fiéis ao lado de Josué. Então eles acharam que Josué era o William Branham e Caleb os irmãos que crescem na mensagem dele. Totalmente ao contrário. Totalmente ao contrário. Josué significa o líder do último dia. E esse líder que viria no último dia, isso é depois de William Branham. E ele apontou este como o mensageiro, Cristo, o Espírito Santo, o anjo forte que desce do céu. Por isso ele traz o livro aberto à revelação de si mesmo. Para quê, irmão Branham? Para isto, olha. O Espírito Santo se porá no meio do povo e preparará a noiva para ir-se para o outro lado. Isso é muito gostoso. Nós poderíamos ficar muito tempo apenas com esta mensagem aqui, porque aí você vê tudo que temos ensinado sobre o pilar de fogo, sobre a parúzia, sobre a presença de Deus mesmo, porque isso está enquadrado aqui. É nesta mesma mensagem, não é, que ele fala sobre as 70 semanas de Daniel, onde o irmão Branham nos mostra que o Espírito Santo que está conosco, aliás, o primeiro selo também ele falou isso, né? Ele falou isso no primeiro selo, que o Espírito Santo que está conosco agora, quando irmos no rapto, esse Espírito Santo se encarnará na pessoa de Jesus Cristo e nós o coroaremos Reis dos Reis e Senhor dos Senhores. Mas para isso o Espírito Santo mesmo, Deus mesmo veio, esta manifestação dos últimos dias é nosso líder, Josué veio para nos levar para o outro lado do Jordão. Então, não é um trabalho meu, nem teu, nem de quem quer que seja. É o próprio Espírito Santo que nos apronta para isto. Senão, você vai ficar com suas ideias antigas, mesmo quanto a respeito da mensagem, e sem entender o que está acontecendo. Pois bem, na mensagem, um paradoxo que ele pregou na igreja de Phoenix.
parágrafo 66 e 67, isso na mensagem em inglês. Não sei na portuguesa em que parágrafo vai estar, só procurando, não é? Mombrando disse nessa mensagem um paradoxo. Assim, ali estava Josué representando a graça. Vinha junto com a lei, mas não podia ser aplicada enquanto a lei estava em seu próprio lugar. Então, uma coisa tem que sair para que outra dê prosseguimento. E assim também tem sido o mundo eclesiástico nesse último dia. Tem vindo caminhando e tem desempenhado o seu papel. Mas chegará o tempo quando tem que cessar. Tem que fazê-lo. Tem que haver um Efésios. Também nesta jornada, assim como houve nas outras jornadas. Tem que haver o quê? Um Efésios. E o que é um Efésios? É outra vez o livro de Josué em ação. E para que o livro de Josué entre em ação, o primeiro sistema, o primeiro trabalho, o trabalho do ministério Moisés tem que cessar. Porque o trabalho, o ministério Josué, é para posicionar as coisas. Disto se trata o livro de Josué. E é disto que se trata o livro de Efésios. Para nos posicionar naquele lugar, naquela atmosfera, naquela segurança, naquele repouso para o qual você foi predestinado a estar. E você foi predestinado segundo o beneplácito, segundo o prazer ou segundo o conselho da vontade dele mesmo, de Deus mesmo. Por isso Josué não veio colocar o povo assim onde ele achou que deveria ser. Olha, o tribo de Ruben fica desse lado, tribo de Benjamim, vocês podem ficar do outro lado do morro, tribo de Azer, vocês ficam para aquela outra banda, talvez não seja melhor. Não foi assim, tudo tinha um propósito. Por isso só o ministério de Josué poderia fazer isto. Somente o ministério do Espírito Santo pode nos colocar na nossa posição em Cristo. Amém? Deixe-me ver se eu tenho alguns minutos, então, aqui, deixe-me ver quanto tempo eu tenho. Sim, eu tenho alguns minutos ainda. Pois bem, eu disse que falaríamos um pouco sobre a morte de Moisés, não é? Vamos então para o livro de Josué rapidamente, outra vez. Vamos para o livro de Josué, foi onde nós lemos no primeiro culto sobre este assunto. Então vamos ver aqui o livro de Josué, que já está depois dos cinco livros de Moisés. Então vem o livro de Josué. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo. Mas só depois da morte de Moisés. Bem, uma pequena nota aqui para o nosso esclarecimento, não é? É importante saber, irmãos, que foi Deus quem primeiro anunciou a morte de Moisés. Foi Deus quem primeiro anunciou. Então, este anúncio de Deus, quando ele falou sobre a morte de Moisés, onde você leu agora, já foi depois da morte. Mas antes de Moisés morrer, Deus anunciou primeiro sua morte. Sobe ao Monte Nebo, olha a terra prometida, olha de cima do monte o povo, despede-se de tudo porque você vai morrer. Então é importante saber que foi Deus quem anunciou primeiro a morte de Moisés. E esse anúncio abriu o passo, abriu o caminho, deu a abertura inicial para o início da comissão de Josué. E agora você pode entender porque o William Branham estava preocupado quando ele disse que a luz da mensagem tinha terminado. Porque tinha-se passado o cumprimento da primeira etapa do seu ministério, a segunda etapa do seu ministério, e ele estava dizendo: o que virá depois disso? O que temos depois? Depois de tantas campanhas, tantas viagens, tantas pregações, tantas curas, tantos milagres, não é? A água da rocha, cordonizes, pão caindo do céu. Depois de tantas coisas que foi visto naquela caminhada, naqueles trabalhos, quantos mortos foram ressuscitados? E chegou um momento que parece que
estava um pouco estacionado, e ele pregou determinado sermão dizendo: eu acho que o meu tempo acabou, e eu possa ser que eu esteja preparando um patamar para outro que virá. E aí, um grupo de irmãos endoidaram para um lado e disseram: então, ele morreu e vai ter que ressuscitar para fazer um trabalho de novo. Aí outros perderam a outra banda do juízo para o outro lado e disseram: então tem que vir um outro mensageiro, um oitavo mensageiro. A turma de Ilha Souto Santiago, né? Então vai ter que vir outro mensageiro para dar continuidade. Mas por que será que essas pessoas não leram, não ouviram estas citações, onde ele mostra que um teria que sair para o outro tomar lugar? Então chegou o momento dele sair de cena, porque ele chegou no Monte Nebo, onde ele teria que se despedir do povo e morrer, como Moisés fez. E quando Deus anunciou a morte de Moisés, aquilo deu a introdução para o ministério, ou a comissão de Josué. E quando você sabe o que é Josué, que vem depois de Moisés, e você sabe que este é o nosso líder, ou Espírito Santo, então você não tem que esperar por mais ninguém. Você não tem que esperar por William Branham, você não tem que esperar por nenhuma outra pessoa, nenhum outro mensageiro. Você tem que agora entender que trabalho é que o Espírito Santo, nosso Josué, realiza nesta etapa deste ministério da mensagem que leva o povo a cruzar o Jordão. De acordo com as Escrituras, eu gostaria de ler um versículo rapidamente aqui, em Daniel, no capítulo 2, porque está aqui nessas anotações aqui, Daniel capítulo 2, vamos ver aqui rapidamente, para termos um assunto mais completo. Daniel capítulo 2, versículo 20. Falou Daniel dizendo: seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque deles são a sabedoria e a força. Veja este versículo. Então agora você entende que ele de eternidade a eternidade, é dele que vem a força, é dele que vem o poder. Deus, em sua soberania, tem todo o direito de decidir quando começa ou quando termina uma época, uma era, um tempo, uma dispensação. Deus tem esse direito e poder de dizer: olha, tem que terminar isto para começar outra coisa. Então não adianta o quanto que Moisés começou a reclamar quando chegou o momento de sua morte. Não pense que Moisés estava capengando a esse ponto. Estava velhinho, estava, barbas brancas, cabelos brancos, o corpo já estava um pouco fraco, cansado, estava, mas não a ponto de não poder mais caminhar alguns quilômetros pela frente. Ele estava tão disposto que disse: Senhor, se eu morrer agora, o povo vai dizer que o Senhor não cumpre a sua palavra, porque como pode? Eu tirei eles de lá, prometi para eles, o meu desejo é vê-los sendo introduzidos na terra, as crianças dizendo: chegamos no lugar que foi profetizado. Olha, você sabe que a Bíblia diz que os seus olhos não escureceram, não teve catarata para Moisés. Sua visão de águia estava afinada, estava bem nítida. Ele poderia caminhar muitos quilômetros ainda pela frente, ele poderia avançar muito e muito. Ele não estava tão cansado para dizer: Senhor, olha, estou entregue, eu não consigo mais, não consigo, é melhor tu levantar outro. Não, senhores, Deus anunciou sua morte e disse: unge a Josué para ser teu sucessor. Pega Josué, filho de Nun, e comece agora a apresente ele para o povo, quer dizer, introduza ele para as pessoas, porque ele continuará o trabalho depois de ti. Moisés não pediu, Moisés estava pronto para guiar o povo, mais um pouco ainda, mas Deus foi e cortou. De acordo com o que você viu no livro de Daniel, que esse Deus soberano de eternidade a eternidade, é dele que vem a força e a sabedoria, então ele sabe quando começa e termina um tempo designado.
A Bíblia diz: Ele muda os tempos e as eras. É Ele quem diz tudo. São períodos de tempos que Deus mesmo designa. Então Ele sabe quando começa e quando termina. É Ele quem tira reis e põe reis. Vejamos o que o profeta de Deus disse sobre isso. Mensagem, reprovação pela palavra. Página 11. Página 11 em inglês. Na português pode ser outra. Vamos dizer assim: e Deus assinala um tempo e tem um propósito para tudo o que Ele faz. Então, quando Ele disse: Moisés, está na hora de você morrer, tinha um propósito, que dali por diante não era mais com Ele. Não era mais com Ele. Nada acontece por casualidade para aqueles que amam ao Senhor e os que são chamados conforme ao seu decreto. Vem, somos predestinados. Amém. Isso é o que Montblanc nos diz, olha. Vem, somos predestinados. E todas as coisas ajudam ou contribuem para este bem, porquanto Ele não pode mentir. E disse que assim seria, que tudo tem seu tempo, sua estação e tem suas maneiras. E Deus está detrás de cada movimento. E às vezes você crê que tudo está caminhando mal. No entanto, Deus está por trás de cada movimento. Viu o que é que o profeta nos traz? Então sossegue. É só acompanhar o passo. Marche na fila, não saia fora da fila, porque Deus sabe o que Ele está fazendo. Amém? Amém. Mensagem Shalom, parágrafo 164, na mensagem em inglês. Montblanc disse: agora, a vocês adultos, a Sagrada Escritura é a sinfonia de Deus. Sim, aleluia. Só o compositor sabe o que significa em verdade, e eles o revela para aqueles que estão escutando. Aqueles que estão interessados em saber do que se trata o drama. Mas vocês teriam que saber primeiro acerca de uma sinfonia, vem? Não é só algo que você vê, é a mudança, as encruzilhadas da palavra, da música. Aquilo se desprende e às vezes se vai por esta direção por um tempo, por um certo, depois de um tempo muda por completo. O que é isto? Uma sinfonia. E a sinfonia começa aquele movimento lento, né? Lento, vai parando, parece que ficou em silêncio. Daí a pouco os instrumentos começam a tocar tudo de uma vez. E aquilo está representando algo. Aquilo está representando algo. E aquilo fica rápido, rápido e mais rápido, e parece uma marcha, e daqui a pouco aquilo muda e fica bem lento. E o compositor que fez aquela composição está falando de montanhas, de vales, de rios, de cachoeiras, de trovoadas, de relâmpago, tudo numa sinfonia, na música. E para poder, aqueles que tocam os instrumentos e faz todos aqueles movimentos, sabe do que aquilo significa, porque a eles foi revelado. Mas essa revelação não veio assim, eles estavam caminhando e entendiam o que queria dizer. Não, senhores. Eles leram a partitura, eles estudaram música, leram a partitura por completo e entendem aquilo. Então, quando chega o momento de tocar, eles colocam na frente e acompanham cada movimento, cada sequência. Agora, o grande compositor desse grande drama, o Montblanc disse: tem mudanças, tem encruzilhadas da palavra. Chegou-se um momento que vinha caminhando, estava muito bem, e a mensagem, glória a Deus, e a luz do entardecer, Deus enviou um profeta, e tal, e a unidade de Deus, e foi vindo, chegou no encruzilhada. Não souberam virar a esquina, não souberam mais de nada, ficaram parados ali. Resultado, o compositor veio, trouxe a partitura, o livro aberto, e revelou para aqueles que queriam aprender. E com esses dobrou a esquina, chegou ao Jordão e está direcionando as pessoas para possuírem a terra. O Espírito Santo. Vamos colocar de pé. Sim, senhores. Às vezes se vai por essa direção por um tempo, com certas composições e tal. Depois de um tempo, aquilo muda por completo.
Então mudou por completo, o ensinamento mudou por completo, as pregações mudaram por completo, o aprendizado mudou por completo. E isso deixa as pessoas sem saber o que está acontecendo, porque elas não querem perder um tempinho para estudar o assunto. Mas, como disse Jesus para os discípulos, bem-aventurados são os vossos olhos que ouvem, que veem, né? E os vossos ouvidos que ouvem. Amém? Vamos orar e agradecer ao Senhor.